crer. Cansa andar com gente que vai ficar perguntando: eu quero teu segredo, eu quero teu segredo, eu quero teu segredo, eu quero teu segredo. A palavra de Deus diz que Sansão ficou tão exausto pelas concessões que ele foi abrindo, de gente que ele não tinha que andar, comida que ele não tinha que comer, de obra que ele não tinha que fazer. Sansão estava cansado de carregar um portal, botar aqui, carregar um portal, botar para lá. A força que Deus deu para ele ser o juiz que ele tinha que ser, ele ficou gastando com os filisteus. Preste bem atenção: a hora que os filisteus tiverem mais tempo na sua vida do que o chamado que Deus tem para você, se eles tiverem mais tempo, mais atenção na sua vida do que o próprio Deus que te chamou, você perdeu, já perdeu as tranças. Não gaste o seu tempo com os filisteus, é uma batalha. Acorda! São 5 reis contra Dan. Você não está aqui na América à toa. Você que está assistindo agora em casa não está onde você está à toa. Você foi geograficamente plantado por Deus. E existe um propósito para que você exerça a equidade, porque o juiz ele é chamado para julgar com justiça, e segundo o propósito do eterno que nós servimos, devemos julgar com equidade. Sansão perde tempo. Sansão se relaciona. Sansão anda com gente que não crê. Sansão começa a brincar com os segredos. Sansão começa a confiar, começa a dizer: a gente acostuma com gente abusiva. Você sabia disso? Tem gente que fica preso ao abusador a vida inteira. Gente que faz mal. Gente que te trai. A gente tem que perdoar, entendeu, povo? Mas não é obrigado a andar com gente que faz mal. Vocês estão me entendendo? O perdão é inegociável. Mas toda vez que você chega perto da pessoa, ela te dá uma facada. E dá outra facada emocional que eu tô falando. Tem uma hora que você precisa se defender um pouco, se proteger, guardar o seu coração, se afastar um pouco para se recuperar. O perdão sempre. Mas você precisa estar atento. Eu lembro quando era criança que a minha avó dizia assim: não come na casa de ninguém, não recebe bolo da mão de ninguém, recebeu um presente esquisito, joga fora. O que é isso, menina? Você precisa ser separada. Acorda. Não anda com fulano de tal que não quer Jesus, já provou que não quer você, não quer Jesus. Gente que quer a gente, mas não quer Jesus, sinceramente. Eu não estou falando do ímpio, eu não estou falando do incrédulo, eu não estou falando daquele que você vai ganhar para Jesus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que não quer Jesus, quer drenar a gente. Eu estou falando de gente que só quer sugar e fazer a gente perder força. A palavra de Deus nos diz que Sansão foi importunado, gente. Ele foi importunado. Ele foi perseguido. Ela insistiu, no versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras. E olha o que diz o outro sinônimo para importunando: é molestando-o. A sua alma se angustiou até a morte. O problema de Sansão não foi as tranças. O problema de Sansão não foi só Dalila. O problema de Sansão foi a depressão. E a depressão nasce de um círculo vicioso de molestação, de ser molestado. A depressão nasce de um terreno em que a angústia ganhou. Meu bem, eu sei o que eu estou falando. Angústia. O teu inimigo insiste tanto contigo, que uma hora você fala assim: Deus, pra lá. Bom, toma minha capa, vai te embora daqui, não aguento mais te resistir. Não aguento mais dizer não para você. 20 anos você fica me molestando a alma. 20 anos você tenta me amarrar e você me coloca em prisões que eu disse para você. Na verdade eu não te contei tudo. E na verdade você insiste
insiste em me amarrar, insiste em me deter, insiste. Chega uma hora. Tá bom, Dalila, tá bom. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: eu não posso raspar a cabeça. E eu fui estudar sobre cabelos para compreender por que o cabelo é tão importante nessa tipologia de Sansão. É porque ele era grande? É porque era trança? É porque era moda? É porque era o voto do nazereado? Não! Levítico vai dizer que os nossos cabelos, eles são continuidade dos nossos pensamentos. Os nossos cabelos são continuidade dos nossos pensamentos. Dalila não cortou trança só. Dalila cortou a possibilidade de pensar e raciocinar corretamente. Ela importunou e oprimiu até a depressão. E depois que importunou, deprimiu e molestou a alma de Sansão, ela cortou sua capacidade de pensar. Já viu gente assim, robotizada? Isso acontece muito quando o cara arruma um amante. Agora eu vou falar sobre algo moral e emocional. Não apenas moral. Já viu gente que vira a cabeça, você não consegue entender? Ela não raciocina. Ela fica louco, parece que foi abduzido por ETs e botaram outra pessoa dentro. Mulher também, não é só o cara, não. Essa é uma situação espiritual, profundamente espiritual, onde o pensamento, a capacidade de raciocínio, de sonhar foi cortado. Isso é demônio, gente. Isso é botar em outra esfera, não é demônio de esquina que a pessoa está endemoniada com a mão para trás. Eu estou falando dos demônios que não se manifestam. Eu estou falando dos demônios que não entram nas pessoas. Eu estou falando de demônios que dominam ambientes, estados e cidades e países, continentes. Eu não estou falando do seu pecado moral. Eu não estou falando da vez que você teve um problema no seu casamento, um problema emocional somente. Não. Eu estou falando de um espírito que quer impedir a igreja de pensar. Que quer adormecer na insistência. Nós não podemos brincar com esse tipo de entretenimento. Nós não podemos nos deixar levar com esse tipo de coisa. De relacionamento, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Você precisa decidir andar de maneira que Deus te chamou para andar. Não há acordo com Dalila. Aleluia! Glória a Deus. Não há acordo com Dalila. Quem é Dalila? Dalila é todo aquele espírito que se opõe ao Espírito de Deus. Dalila é todo aquele espírito que se opõe à justiça e à santidade. Dalila é tudo aquilo que nos rouba, nos molesta. Dalila é tudo aquilo que nos angustia até a morte, porque não condiz com aquilo que nós fomos chamados para ser. Dalila, ela torce o chamado original para algo que, tá bom, vamos abrir uma concessãozinha teológica aqui. Não, tá bom, eu posso crer um pouquinho diferente daquilo que me foi ensinado pelos meus pais. Eu vou abrir um pouquinho aqui, uma concessão. Então, e no meio do caminho eu me sinto traindo a mim mesmo, porque na verdade eu fui ensinado no que é verdadeiro. Uma vez eu ouvi o pastor Robert dizer, esses dias, ele disse para mim, o marido da Célia, disse assim: pastora Fernanda, eu fui a uma palestra na universidade com um dos maiores os CPFs falsos, aqui é o Social Security, né? Falso, ele é um homem que estuda isso. E eu perguntei, disse o pastor Robert, eu perguntei, você fica quanto tempo estudando os papéis falsos? Ele disse, eu não preciso estudar os papéis falsos, eu estudo os papéis verdadeiros, e quando o falso vem na minha mão, eu já sei. Eu vou repetir. Eu não preciso estudar o que é falso. Eu preciso estudar o que é verdadeiro. Aleluia. E o que é falso não andará comigo. Glória a Deus. Amém. Não é porque você foi chamado que você vai confiar
no seu chamado inabalável. Vai confiar que sempre, sempre Deus vai te livrar. E outra vez porque você está na graça. Eu preciso que você tenha responsabilidade com o seu chamado. Mas nós estamos na graça. E a graça vira uma desgraça para a maioria dos profetas. Sansão é angustiado e molestado até a morte, diz a palavra de Deus, até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração. Depois que ele passa pela angústia, pela depressão, impedido de pensar, suas tranças já estavam cortadas antes mesmo de serem cortadas. Aquela mulher já tinha conseguido impedir aquele homem de pensar. Levítico vai dizer que o cabelo branco nos fala de experiência, o cabelo branco nos fala de respeito, nos fala de futuro, de longevidade. O cabelo branco é um excelente sinal, e o cabelo preto nos fala de meninice, nos fala de infância, de pensamentos limitados ainda. E eu quero que você compreenda a questão do cabelo, porque eu posso falar sobre cabelo, meu bem. Eu estudei cabelo a vida inteira. E ele diz, depois de exausto, tem gente aqui que está sendo encarado assim há anos e não sabe por que está exausto. Tem gente aqui hoje que está com o ministério arrastando porque não sabe contra quem é a guerra. A guerra não é contra o seu líder. A guerra não é contra quem está sobre você. A guerra não é contra a teologia que estão enfiando na sua goela abaixo. A guerra não é nesse âmbito. A guerra é muito mais alta. É a guerra dos últimos dias. Deus está levantando uma igreja dos últimos dias que vai se posicionar contra o espírito anticristo. E essa igreja é viva, essa igreja é profética, e essa igreja vai julgar as nações. Preste atenção. Aplaude ao Senhor, que eu estou pregando mais do que ele está aplaudindo. Dalila quer te inebriar, quer te entreter, quer que você fique angustiado, quer que você fique deprimido, quer que você ache que o teu problema é com o teu irmão. Dalila quer que você não conviva com os outros, quer que conviva só com ela. Já viu isso, gente assim? Gente que domina. Pessoa cheia de amigos, de repente ela está orbitando em volta de uma pessoa. A vida dela é uma pessoa. Entrou no ciclo vicioso da manipulação, porque Dalila e Jezabel, elas são primas, né? Parentes muito próximos. Quando você vê você orbitando ao redor de uma pessoa só, dominada, não pensa mais, não consegue discernir, não consegue julgar, não consegue ir à frente, porque você teve o quê? O seu raciocínio interrompido. Então, diz assim a palavra de Deus no 17: e descobriu-lhe todo o seu coração. Quer dizer, ele se entregou e disse-lhe: nunca passou navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu e sou de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. O que distinguia Sansão de qualquer outro homem não era o tamanho do seu cabelo, mas a sua consagração desde o ventre da sua mãe. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar quem, gente? Os príncipes dos filisteus, os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Agora eu consegui derrotar ele. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E ele disse a ela: os filisteus vêm sobre ti. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele.
O Senhor se retirou dele, porque ele é ciumento. O nosso coração a gente só abre para Deus. Os nossos segredos a gente só conta para Ele. A nossa intimidade espiritual, os nossos votos, os nossos valores, a nossa consagração não pertence a ninguém, apenas ao Senhor e a nós. Quando você abre os seus segredos aos outros, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de você, ele tem ciúmes da sua consagração. O Espírito Santo tem ciúmes dos seus segredos com ele. O Espírito Santo tem ciúmes do seu tempo no seu quarto de oração. O Espírito Santo tem ciúmes do que ele te disse desde criança. O Espírito Santo tem ciúmes do que ele te chamou para ser. E ele não vai negociar isso com o espírito de Dalila. O sono que caiu em Sansão foi o mesmo sono que caiu sobre as noivas no Novo Testamento. O sono que caiu sobre Sansão foi o mesmo sono que caiu sobre o semeador que saiu para semear e veio o inimigo. E enquanto ele dormia, semeou também o joio no meio do trigo. Existe um tempo em nossas vidas que parece que estamos como dormindo, estamos como anestesiados, estamos como sonhando. Parece que aquilo não é real. E Dalila se aproveita desses momentos em que cochilamos. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não pestaneja, ele não dorme. O guarda de Israel não cai no sono, ele está sempre acordado. E mesmo que você tenha chegado aqui hoje sem ver, dormindo, o teu Pai está de pé, zelando e velando por você nesse momento. E essa é a noite da sua libertação, porque eu vou te explicar que você não deve temer aqueles que podem matar o corpo, mas deve temer aqueles que podem mandar a alma para o inferno. Você chegou aqui hoje desgastado, desafiado, tá? E já entendeu quem é o teu inimigo, já entendeu que existe uma conspiração de 5 reis, igual com Ló. Aconteceu a mesma coisa com Ló, quando Abraão foi buscar Ló lá na briga de 4 reis contra os 5 reis. Existem batalhas espirituais acontecendo no planeta, e você pode pensar que não, mas você tem muito a ver com isso. Um crente incomoda muita gente. 2 crentes incomodam muito mais. 10 crentes incomodam muita gente. 20 crentes incomodam muito mais. Como é que você coloca 5 crentes no Fusca? É 2 na frente, 3 atrás, meu filho. Você é um incômodo pro inferno. Você tem adversários, graças a Deus. Você não tem amizade com as trevas. Não existe acordo entre você e o espírito do anticristo. Não existe acordo entre você e o espírito da não profecia. Não existe. E pra gente que não tem acordo, o mundo vira ao contrário. Depois que eu me converti, tudo piorou. Claro! Cabeção. Tu fazia vontade do diabo, do mundo, de tudo. Agora você é um escolhido, separado, santificado. Tu acha que o diabo vai gostar de você? Se tu não passou pelo diabo essa semana, tu está indo na mesma direção que ele. Se tu não foi encarado ainda essa semana, acho bom tu rever tua salvação, teu avivamento. Saber se tu converteu à igreja, ou foi a Jesus, foi ao pastor, ou foi a Jesus, foi a cantora, ou foi a Jesus. Porque tem gente que vai embora da igreja porque é convertido no pastor. É convertido no cantor. Não é convertido em Jesus. Vamos julgar isso hoje? Com equidade? Vamos julgar isso com equidade, com justiça, com lucidez? Vamos pensar? Deixa o cabelo crescer. Dá uma olhada pra tua irmã do lado e fala assim, teu irmão, deixa o cabelo crescer, mesmo que ele não tenha mais cabelinho, cara. Fala, deixa o cabelo crescer. Pensa. Penso, logo existo. Gente que pensa, o diabo não aguenta não, gente que pensa. Gente que pensa é muito chato. Porque a gente é inteligente, a gente que pergunta, a gente que é pedra no sapato. Gente que pensa, gente que lê a Bíblia, gente que estuda a Bíblia, gente que é crente em Jesus e não no pastor, não no amigo do lado,
Gente que sabe que tem Judas, gente que sabe que tem Dalila no meio do caminho. Esse tipo de gente a gente liberta. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas eu vou pro final agora. Isso aqui eu vou fazer outra apostila, gente. Dalila revela o enigma. Sansão, quando revela o enigma a Dalila, ele confessa que quebrou o primeiro voto, que era não tocar em cadáver. Lembra da história do leão? Ele vai lá e conta para Dalila que tocou no leão, que comeu o mel de coisas mortas. Dalila era a pessoa que ele confidenciava o seu segredo ao invés de falar com Jesus, ao invés de falar com Deus. Ela era muito mais íntima a glória dele do que o próprio Espírito Santo. Sansão mata 1000 filisteus com uma queixada de burro. Sansão vai a Gaza, ele vai encarar os principados, ele desce a Gaza para sair na mão no mundo natural. E ele se cansa. Sansão arranca as portas de Gaza e leva para Hebron na marra. Muito forte. Ele se faz muito forte em outro território. Mas Dalila insistia em andar com ele. A primeira cegueira de Sansão não foi quando furaram os olhos dele. A primeira cegueira de Sansão foi com Dalila, quando ele achava que podia lidar com a sedução dela. Não conte com sua consagração para lidar com Dalila. Não brinque com sedução. Deixa a capa sair correndo. Com sedução a gente não brinca. Depois de preso emocionalmente, raspa a cabeça e cego é conduzido por uma criancinha. Sansão, homem de batalha espiritual, é levado ao templo de Dagon. Haviam vários templos diferentes nessas cidades. Cada príncipe tinha em sua cidade um templo diferente para os seus deuses, Astarote e Baal e tantos outros. Mas ele é levado a Dagon. Dagon é um demônio, é um principado, é um deus maligno que tem um corpo de peixe. Ele é um sereio, meio homem, meio peixe. Ele é o espírito do engano, porque peixe na Bíblia é alma, é gente. É gente crente, gente convertida. Na igreja primitiva, para se identificar um crente fazia metade do peixe, o outro vinha fazer a outra metade e saía. Significava, eu sou crente em Jesus, eu sou peixe. Aí saía de perto, o outro ia lá e completava o desenho. Eu também, olha. Aí eles iam andando junto no lugar de perseguição, tipo, vamos pregar? Vamos pregar, bora. Dagon é um engano disso. O Dagon, ele é meio peixe, meio gente, meio salvo, meio do diabo. Não existe isso, né, gente? Só pra vocês entenderem o exagero. Estou sendo hipérbole, utilizando a brincadeira. Ele faz de conta. Ele quer gente em volta. Ele não quer o evangelho puro. Ele quer audiência. Ele não quer santidade. Ele quer circo. Ele quer arte. Mas ele não quer palavra viva, porque a arca é Cristo. Opa, Cristo no Antigo Testamento Novo. Aleluia. A arca é Cristo. A arca era feita de quê, gente? Ela era feita de ouro e feita de madeira. Jesus feito de quê, gente? De carne e de espírito. Espírito, alma e corpo que nem nós. 100% Deus, 100% homem. A arca era feita de ouro e feita de madeira. O candelabro a gente fala de outro dia, porque o candelabro não tinha nada da terra, é tudo do Espírito, tudo do Espírito. O candelabro fala do Espírito Santo e da pessoa do Espírito Santo. Mas a arca fala de Cristo. E aí eles vêm trazendo a arca e colocam onde? Diante de Dagon. Você conhece essa história? Que Dagon cai de cara. Primeiro cai, quebra a mão, quebra a cabeça. Eles botam de novo, Dagon cai de novo, quebra todo diante da arca. Porque diante do verdadeiro evangelho, diante do Cristo ressurreto, todo espírito de engano cai no chão. É isso.
dentro. Você está cheio de milagre dentro. Jesus está cheio de milagre dentro. Não tem espírito de engano que aguente, não. Oh, maravilha de Deus. Mas eu vou te dar uma chave agora. Está preparado para a chave? Diga, eu estou preparado para a chave. Eu estou preparado para essa chave. Diga, essa história tem final feliz. Você nunca ouviu uma história de final feliz de Sansão, já? Não, né? Prepara aí, bota o cinto de segurança. Sansão estava tudo errado. Derrotado. Com os olhos furados. Sansão tinha virado entretenimento. No versículo 25 diz, para que brincassem com ele diante de nós chamamos Sansão. E chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante deles e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Eu disse no começo da mensagem que Sansão era um homem de batalha espiritual. Eu disse no começo da mensagem que o pior problema de Sansão não era o moral, apesar de ser um grande problema. A porta para a derrocada de Sansão. Eu disse no começo da mensagem que nós estávamos falando de um texto de batalha espiritual mundial e que você era importante nesse contexto e que você estava infiltrado entre as nações por um propósito. Eu disse durante a mensagem que nenhum espírito de engano pode te levar no bico. Você não pode cair em sono. Que você não pode andar com gente que quer seu segredo, mas não quer o Deus do teu segredo. Eu disse isso tudo para você a mensagem inteira. E por quê? Sansão é um homem de batalha espiritual. Ele conhece o terreno do inimigo. Vem um menino e pega ele pela mão. Eu já vi pastores dizendo que esse é o momento em que ele é envergonhado, porque o menino leva pela mão, e eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que o menino fala de pureza, o menino fala de um ministério jovem, o menino fala de uma nova geração, o menino fala de alguém que aprendeu com os erros dos seus pais no passado, o menino fala de alguém que tem olhos para aqueles que não veem mais, o menino é aquele que leva a gente onde a gente ainda não conseguiu chegar. Quando eu falo de Jesus, ele é lindão. O menino não é figura de humilhação. O menino é figura de triunfo. Aleluia. O menino não sabia o que estava fazendo, mas Sansão sabia por que queria o menino. Porque não te tiram a visão quando te arrancam os olhos. Não te tiram a visão quando te arrancam os cabelos. Não te tiram a visão quando te furam o corpo natural. Não te tiram o profético, mesmo que te coloquem para carregar o moinho e rodar e rodar e rodar e rodar o moinho. Você é um perigo, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja cego, mesmo que você precise de alguém para te guiar. Eu quero dizer, o inferno tem medo de você, só porque você existe. Ah, vocês não entenderam não. Eu vou fazer igual a mamãe, vocês não entenderam. Tá cego, mas eu não viu, cuidado com ele. Dormiu com Dalila. Confio muito nele não, porque de repente acontece um negócio com ele aí, Deus pega ele de volta. Aleluia. Já deprimiu, cheio de remédios. Não tem mais jeito. Alcoolizado. Mas o diabo ainda tá assim, vai que ele vai pra igreja. Ah, vamos bagunçar com ele? Vamos acabar com ele? E agora quem está brincando com eles é Sansão. Você não entendeu? Porque eles achavam que tinham vencido. E às vezes tem gente que acha que te venceu, que te moeu. E às vezes tem situação que o diabo acha que te passou na peneira de um jeito que não sobrou nada. E aí eu me lembro de Jesus na cruz, moído pelas minhas iniquidades, pelas nossas transgressões.
E aí eu me lembro que os demônios riam no inferno e se reuniram, segundo os nossos pregadores que gostam dos apócrifos, se amarram, contam essas histórias pra gente. Estavam todos festejando no inferno e Jesus estava moído na cruz. Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecado por mim e por você. Jesus nunca dormiu no colo de Dalila, mas ele sofreu e levou sobre si até essa tua dormida no colo da Dalila. Vamos parar com isso. Mas Jesus levou. Aleluia. Hoje você pode começar de novo. Amém. E essa geração jovem leva um homem que tem visão apesar de estar cego. Você está entendendo isso? Amém. Você precisa de uma geração jovem de mão dada com você. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, você precisa gerar uma nova geração. Quem vai te suceder? Uma pessoa bem sucedida é aquela que tem alguém para o suceder. Quando é que eu sou bem sucedida? Quando a minha geração, a geração mais jovem, consegue fazer o que eu fiz, coisas maiores ainda. Aleluia. Quando é que eu sou bem sucedida? Quando eu não tenho inveja do que começou. Quando eu digo pra ele assim, eu sei mais que você, mas pode me levar. Aleluia. E ele fala pro menino, ele dá o bizu, como a gente diz lá no Rio. Dá o bizu. Me leva lá. Lá no meio, vai levando, vai levando, vai levando. Lá eu sei o que fazer. Você vai fazer, Sansão, doido. Puxa aí. Vai puxando. Eu quero ir lá, sabe onde eu quero ir? Eu quero ir. Eu sei onde está. Tem um mapa na minha cabeça, eu sei onde eu quero ir. Eu quero ir lá naquelas 2 pilastras que tem lá naquele templo daquele Deus que parece meio peixe, meio homem, aquele espírito de engano, aquele que caiu de cara na frente da arca. Me leva na coluna dele que eu sei onde é que bato. Ele não sabe que está apanhando, mas eu sei porque que eu estou batendo. Vamos lá, me leva lá. E o menino vai. A Bíblia diz, eu sempre vi nos livros de história de criança, Sansão fazendo assim, né? Não é assim que ele faz? Sansão fazia assim, ó. A palavra aqui é abraçou, não é empurrou. É abraçou. Sabe quem estava na casa? Quem? Os príncipes. Ele entra no inferno. Naquele momento ele entra no inferno. Todos os seus inimigos estão ao seu redor. E Deus, por misericórdia, lhe dá uma estratégia. Quando eles olham para Sansão, eles não acreditam. Parecia o super-homem com a criptonita. Ninguém acredita mais nele. Ainda acham que ele está doido, abraçando os postes de Dagon. Finalmente, Sansão está tão maluco, tão doidão, que está adorando Dagon. Como é que alguém se abraça a poste de Dagon? E de repente, você não está entendendo de repente. E de repente, algum lugar você já ouviu falar de repente? Onde no Novo Testamento? Estavam todos reunidos lá, em Atos. Aí de repente, não foi? Você não está entendendo. Estavam todos reunidos no templo de Dagon. E de repente, lá em Atos estavam todos reunidos. E de repente, o Espírito Santo gosta dos de repente, gente. Tanto na batalha espiritual como no enchimento do Espírito. De repente, Sansão abraça os postes e mata mais gente em sua morte do que em toda a sua vida. Aplauda o Senhor. Estou falando que é para tu fazer isso? Sabe que não, rapaz. Isso é tipológico. Não vai me entender assim, vou arrumar um poste para abraçar. Oi.
O que eu estou dizendo para você agora é: mate o seu inimigo de raiva. Aleluia. Diga pro diabo: hoje a casa caiu. Amém. Eu estava cego, eu estava passando vergonha na tua mão. Eu estava sem força, eu estava sem poder pensar. Mas hoje a casa caiu pro diabo. Amém. Porque de repente você vem parar em outro templo, e não é o templo de Dagon. Nesse lugar está a arca do Senhor. Quem cai é o inimigo, e o Senhor está de pé por você. Aleluia. Glória a Deus. No Antigo Testamento, Sansão não tem uma nova chance. No Novo Testamento, por Cristo, que foi ao inferno por você, acabou com a graça do diabo, tomou a chave da mão do diabo, tomou e não tem chave da casa dele, e fica rindo da gente, e fazendo palhaçada com a gente, e querendo humilhar a gente. Não! Quando o diabo te mostrar o teu presente, quando ele mostrar a sua agonia, quando ele mostrar o quão você deu errado, mostra para ele o futuro dele, que é o lago de fogo e enxofre. Ele tem o futuro. Deus fez o futuro e depois fez o presente. Mostra pro diabo para onde ele vai. Em Cristo você tem destino. Aleluia. Amém. E em Cristo já tem outro. Essa é a tua noite, eu vou orar por você. Amanhã eu quero falar sobre coisas do céu. Sobre o trono, as rodas do trono, a adoração, os anjos, os 24 anciãos. Eu quero. Se Deus quer, amanhã ele vai ser. Né? Se ele estiver querendo, assim será. Se ele quiser outra coisa, será o que ele quer. Mas eu quero orar por você que perdeu a visão. Quero orar por você que se sente cansado rodando moinho. Quero orar por você que desistiu de segurar na mão da nova geração. Quero orar por você que acha que os príncipes desse mundo já te venceram. Você lembra daquela música que diz: ninguém pode matar um crente. Um crente não morre não. Lembra disso? Sou eu que sou desse tempo? Olha, não finge não. Só tem que temer gente que quer matar a carne. A Leonardo nem nascido já sabe. O crente não morre não. O que mais, gente? Obrigada. Alguém sabe? Você tem uma visão aí. Você sabe o que fazer. Você foi separado desde o ventre da sua mãe. O diabo não vai mais brincar com você, nem você vai brincar com o diabo. Você vai tomar a sua posição, não vai esperar Dalila vir para você deitar no colo dela. Dalila pode ser várias coisas. Eu vou orar por você agora. Primeiro eu quero orar por aqueles que nem sabiam que podiam ter essa autoridade toda em Jesus. Quero orar por aqueles que nunca receberam Jesus como Salvador, que estavam desviados ou tiveram uma experiência religiosa com a igreja, quem sabe somente. Não sabiam que podiam ser perdoados os seus pecados e ter a sua visão restaurada e ter o seu futuro encaminhado. Eu quero orar por você que chegou aqui e está assim: meu Deus, eu não sabia que eu tinha uma segunda chance em Jesus, o Filho de Deus. Eu não sabia que eu podia recomeçar. Vamos ficar de pé todo mundo agora. Eu não sabia.